Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo. Meu nome é Lucas Monteiro, eu sou advogado e o meu objetivo com esses conteúdos aqui é exatamente te ajudar a regularizar imóveis sem processo judicial, tá certo? É por isso que eu faço esses conteúdos aqui, é por isso que eu trago esse conhecimento aqui para vocês. Eu passei um tempo aqui sem publicar nesse canal, mas agora a gente vai voltar com força total aí para ajudar vocês a regularizar imóveis sem processo judicial e com algumas novidades. Vocês vão perceber que os conteúdos aqui, eles começaram a alterar um pouco porque eu incrementei, eu coloquei mais tipos de regularização, que é como, por exemplo, inventário e divórcio, partilha de bens no caso. Então nessa aula aqui, pessoal, nessa transmissão aqui, eu vou falar para vocês sobre registros públicos, uma etapa ignorada e fundamental para regularizar imóveis, tá? Como vocês podem ver aqui na descrição do vídeo, né, o título. E antes da gente começar, eu preciso esclarecer para você que a regularização de imóveis, pessoal, é uma excelente oportunidade para qualquer tipo de advogado. Tá? Se você nunca atuou na regularização de imóveis, é importante você conhecer algumas coisas específicas para você começar a atuar e enxergar as possibilidades que esse tipo de serviço pode oferecer para a sua advocacia. Tá? Você que está me acompanhando, que é sócio de algum escritório, ainda não trabalha com a regularização de imóveis, ou você que é advogado autônomo e desenvolve outras áreas, é plenamente possível você adequar isso para a sua advocacia, para você começar a prestar esse serviço. Tá? E a grande dificuldade que eu vejo que os advogados têm de trabalhar com essa área é a falta de um conhecimento específico, de um conhecimento prático. Tá? E hoje, especificamente, eu estou trazendo um conhecimento aqui para vocês sobre registros públicos, tá? E uma etapa fundamental que você precisa enxergar, tá? E lapidar ela para você começar a regularizar imóveis e para começar a ganhar dinheiro com esse tipo de serviço, ok? Eu separei aqui para a gente alguns tópicos para a gente estudar, e o primeiro deles é a questão do obstáculo. Qual é esse obstáculo que eu trouxe para vocês? Vocês podem olhar no título e é o seguinte: etapa ignorada e fundamental para regularizar imóveis. Qual que é essa etapa que é ignorada pela maioria dos advogados quando eles vão prestar o serviço de regularização de imóveis, seja ele qual for? O que eles ignoram que eu considero fundamental para que isso facilite a sua vida e isso te ajude a ganhar mais resultados com a sua advocacia de regularização de imóveis? É a falta de conhecimento prático em registros públicos. Porque veja, pessoal, uma vez que você estuda determinado assunto, é preciso você aplicar aquilo ali, aplicar aquilo de fato dentro da sua advocacia e enxergar como que você atua daquela forma, tá? Porque você lê a legislação e quando você vai para o campo de batalha, a situação é completamente diferente. O que a gente aprende na faculdade, você com certeza deve ter observado isso, nem tudo que se aprende na faculdade você consegue aplicar no mundo jurídico. Tem situações específicas que você vai trabalhar ali diferente. Entendeu? E aqui na regularização é da mesma forma. É preciso você ter esse conhecimento prático, tá? Para atuar na regularização de imóveis. Você precisa conhecer sobre registros públicos, sobre cartório, sobre a relação de um cartório e outro, tá? E a grande dificuldade que os advogados também têm é porque pouquíssimas universidades falam sobre esse assunto. Então, a pessoa já não estudou isso na faculdade, ela vai para o campo de batalha, ela precisa pagar os boletos, ela precisa fazer algo rápido que ela saiba para começar a ganhar dinheiro, porque vamos ser sinceros, nem todo mundo sai da faculdade exercendo aquilo que gosta. Você faz aquilo que precisa na grande maioria das vezes, tá? É claro que no decorrer da sua vida você vai identificando aquilo que você mais gosta e começa a estudar especificamente aquilo e desenvolve a sua advocacia naquilo. Mas é bem possível de você já ter feito serviços que você não gostaria de fazer, mas você fez porque precisava, tá? Então, a questão das universidades é essa. As pessoas, elas aprendem um conhecimento que está ali envelopado dentro da faculdade. Quando você vai no mundo jurídico, você aplica aquele conhecimento de uma forma completamente diferente. Você vê outra realidade. E o fato das universidades não ensinarem sobre registros públicos já dificulta a vida do advogado. Tá certo? Ele já não aprendeu isso na faculdade, ele sai da faculdade, como eu disse, e vai atuar, né, na sua advocacia, e na grande maioria das vezes ele faz aquilo que ele mais domina, aquilo que ele já mais sabe, para poder ganhar dinheiro e pagar os boletos do escritório, pagar os boletos da vida e etc. Só que, por esse problema,
pelas faculdades não ensinarem isso, pela maioria dos profissionais não ensinarem especificamente sobre cartórios, foi exatamente por isso que eu comecei a fazer esses conteúdos aqui na internet. Para ensinar você a dominar a regularização de imóveis do ponto de vista prático, não só legislativo, tá? Não só para você entender a legislação, não só para você entender quais são as etapas 1 e 2, 2, 3 para fazer. Não, para você compreender o procedimento como um todo e saber o que fazer em determinada situação, tá certo? Então, exatamente é isso. O obstáculo é a falta de conhecimento prático em registros públicos, tá? Registros públicos, pessoal, que eu falo aqui especificamente sobre cartórios, tá? Nós sabemos aí que existem vários outros tipos de registros públicos, mas o que eu estou falando aqui, claro, é especificamente para cartórios, tá? E pessoal, depender apenas do conhecimento que a faculdade ensina pra gente, não me parece uma boa maneira de advogar, tá? É bem capaz de você ter aprendido mais informações jurídicas depois que você formou do que durante a faculdade. A faculdade, ela praticamente vomita aquele conhecimento para você. Você tem que organizar aquilo tudo para, primeiro, passar na faculdade, né, e completar todas as matérias e se formar. Posteriormente, você também envelopa um conhecimento ali para poder passar na OAB. E as duas situações não tem nada a ver com advogar. Advogar é uma arte completamente diferente de estudar para a faculdade e estudar para a OAB. A gente sabe disso. Tá? Então, você depender apenas do conhecimento que a faculdade forneceu não me parece uma boa maneira de advogar. É preciso você ir além, é preciso você adquirir conhecimento para começar a prestar um serviço melhor para os seus clientes e começar a desenvolver numa área que você gosta ou que você gostaria de desenvolver no seu escritório. Tá? E esse obstáculo que eu acabei de falar para vocês sobre a falta de conhecimento prático, a gente pode destacar que esse obstáculo ele não é para sempre. Ou seja, tem como você vencer esse obstáculo, tem como você eliminar essa falta de conhecimento prático em registros públicos, tá? Se você decide advogar fora do Poder Judiciário, ou seja, aprender comigo a regularização de imóveis na prática, para você poder desenvolver sua advocacia nesse segmento, é preciso que você elimine essa falta de conhecimento. Tá? Você precisa eliminar isso, porque isso basicamente é um aspecto basilar para você começar na regularização de imóveis. Eu diria que é impossível você advogar regularizando imóveis no Brasil sem conhecer os registros públicos, sem conhecer os cartórios extrajudiciais, porque basicamente você vai depender do serviço dos cartórios para fazer isso. Então não tem como você advogar sem conhecer esse tipo de serviço, tá certo? E esse tipo de conhecimento você não adquire em qualquer lugar. Tá? É plenamente recomendável que você aprenda com pessoas que estão na prática, né? Você aprenda com pessoas que estão atuando diariamente com isso, senão já atingiram uma situação que você já gostaria de atingir. Tá? Isso que é o bacana. É claro que a falta de conhecimento prático para regularizar imóveis não é o único obstáculo que você vai enfrentar na jornada para você dominar a regularização de imóveis. Tá certo? Existem outros obstáculos que eu vou trazer aqui para vocês, aqui no canal no YouTube e também no Instagram, para vocês aprenderem a eliminar esses obstáculos e de fato alcançar essa tão almejada meta que é a dominação na regularização de imóveis. Tá? Eu posso até fazer um vídeo sobre isso depois para me explicar mais especificamente para vocês sobre esses outros obstáculos. Tá? Por enquanto a gente vai ficar aqui nos registros públicos, que para mim é o mais importante. Se você chegou aqui, está assistindo esse vídeo e quer dominar a regularização de imóveis, a primeira coisa que você precisa fazer é eliminar essa falta de conhecimento prático em registros públicos. Porque se eu te falar aqui qual que é a lei de registros públicos, você consegue ler ela. Só que ler apenas não vai te ajudar a atuar na advocacia imobiliária, muito menos a dominar a regularização de imóveis. Tá? E como que você supera esse obstáculo? O que você pode fazer a partir de agora para você superar esse obstáculo e chegar mais próximo da sua independência, da sua advocacia, chegar mais próximo da sua dominação da regularização de imóveis e começar a atuar numa área que você gosta. Tá? A maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal no YouTube e também no Instagram, elas querem migrar a sua advocacia do judicial para o extrajudicial, mas elas não querem largar o direito imobiliário. Tá certo? Elas querem continuar atuando no direito imobiliário, fora do Poder Judiciário
e isso regularizando imóveis. Tá certo? Como que você supera esse obstáculo para você fazer isso? Bom, basicamente você tem que entender, né, o que é cartório no Brasil, que instituição é essa, para que ela serve, por que ela é obrigatória, quais tipos de serviço eles prestam, tá? Você tem que entender a relação de um cartório e outro, para você entender ali basicamente como que cada cartório ele funciona e qual que é a relação entre eles, para você começar a entender quais tipos de cartório você vai precisar para atuar na regularização de imóveis. Porque, ó, só para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 7 atribuições de cartório. Não são 7 tipos de cartório, são 7 atribuições que podem estar acumuladas ou não dentro de um cartório ou outro. Por exemplo, cartório de notas, cartório de registro de imóveis. Pode ter um cartório que tem as duas atribuições. Então nós temos 7 tipos. Nós não usaremos 7 tipos de cartório para você regularizar imóveis. Nós usaremos apenas 2. Já adianta aqui que é o tabelionato de notas e registro de imóveis, tá? Outra coisa também, você precisa entender que não basta você ler só a legislação, tá? A lei ela vai dar um norte para você. Ela vai dar um norte. Você pega a legislação, por exemplo, uso campeão extrajudicial. Você precisa entender o que é uso campeão, aonde está na legislação, para fundamentar o seu pedido. Porém, é preciso entender que a interpretação da norma ela é muito importante. E isso você só entende na prática. Isso você só entende atuando no campo de batalha. Quando você pega a legislação e vai ler, você não entende isso que eu estou falando aqui. Você vai entender o que o legislador quis normatizar ali. Agora, no campo de batalha, qual etapa deve ser seguida, o que você tem que fazer primeiro, o que o cartório vai exigir primeiro, quais são o que normalmente os cartórios fazem, isso você vai aprender na prática, tá? No caso concreto. Aqui nós estamos estudando sobre regularização de imóveis e dentro da regularização, a todo momento você vai precisar de registros públicos. Você vai precisar de conhecimento em cartório, tá? Principalmente no cartório de registro de imóveis e no cartório de tabelionato de notas. Como eu disse para vocês, é os cartórios que nós iremos mais utilizar para essa jornada da dominação da regularização de imóveis, tá? Pessoal, eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos de superação de pessoas semelhantes a você que está buscando a dominação da regularização de imóveis, a você que quer atuar nessa área e quer aprender a regularizar imóveis sem processo judicial. Uma aluna minha, ano passado, ela veio falar comigo que o curso de uso campeão extrajudicial e a consultoria que eu prestei para ela, elas foram fundamentais para que ela implementasse a advocacia extrajudicial no escritório dela, tá? E é muito bacana a gente ver isso, porque ela me disse com clareza, a doutora Adriana de Minas Gerais, que é importante estudar, mas estudar com quem está na prática é diferente. É diferente porque a pessoa já trilhou aquele caminho, a pessoa já passou onde você gostaria de passar. Então você acaba encurtando esse caminho. É como se você estivesse andando pela rua da cidade e você conhecesse um caminho menor. Você consegue chegar naquele destino, mas se você sabe um caminho mais curto, né, com segurança, obviamente que é mais interessante você trilhar aquele caminho. E foi exatamente isso que a doutora Adriana falou para mim, porque ela disse que eu fui, isso é até bacana, doutora, se você estiver assistindo esse vídeo, fica aqui o meu agradecimento público a você. Foi bacana porque ela disse que eu fui peça fundamental para que ela implementasse a advocacia extrajudicial no escritório dela. E é bacana para mim como profissional, como professor, ver que uma aluna reconheceu que nós temos que nos curvar a ser aluno para sempre. Pessoal, eu dou aula aqui para vocês, mas eu estudo também. Eu me curvo a professores. Por quê? Porque eu quero aprender cada vez mais. Porque eu quero doar de mim para vocês o máximo que eu consigo. Só que para isso, eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso reconhecer aonde eu sou falho, aonde eu preciso aprender mais, e nós sabemos que o direito é uma constante evolução e mudanças, nós precisamos nos curvar a ser alunos, tá? Eternos alunos, e entender aquele conhecimento. E isso foi exatamente o que a doutora fez, eu achei muito bacana, porque normalmente nós advogados, nós temos essa dificuldade de nos curvar a ser aluno novamente. Eu já percebi isso, um pouco de resistência de alguns advogados. Espero que vocês não tenham essa dificuldade. Eu já superei isso, eu já me curvei a essa situação de que nós seremos sempre alunos. Nós seremos sempre pessoas que estão em constante aprendizado. E para isso nós precisamos enxergar quem pode nos ensinar mais.
quem pode ensinar para nós um conhecimento prático que vai ter aplicabilidade prática na nossa vida. E no momento aqui, o meu objetivo é exatamente esse, é ensinar você a dominação da regularização de imóveis. Um conhecimento prático que eu adquiri, uma jornada que eu já trilhei e estou trilhando, né, porque eu ainda estou caminhando na advocacia, e também é o conhecimento prático que eu adquiri lá no cartório, e isso ajuda muito. É exatamente por isso que eu faço esses conteúdos aqui, ok? Pessoal, quando eu falo sobre objeções no que se tange no que se trata a questão de resolver esse obstáculo, né? Quando eu falo sobre essa questão de resolver esse obstáculo, podem surgir algumas questões que alguns de vocês podem levantar, como por exemplo, não querer aprender sobre cartório e registros públicos. Vocês querem basicamente o passo a passo ou checklist de documentos, etc. Seja qual for a modalidade de regularização, eu já vi alguns advogados que eles não querem aprender o todo. Eles querem aprender, eu vou dar uma analogia, eles não querem aprender a pescar. Ele quer que o peixe esteja frito e, se possível, em cima da mesa. Ou seja, eles não querem trilhar o caminho que tem que ser trilhado. Ele quer a situação pronta já. Alguns advogados já me mandaram mensagem pedindo a modelo de petição inicial, né, da usucapião, modelo de ata notarial, modelos de algum documento específico, etc. Pessoal, essa pessoa, só dela estar me pedindo esse documento, eu já enxergo que ela não estudou o procedimento. O menos importante, eu diria, na usucapião, requerer o inventário, seria você ficar preocupado com a estrutura daquele procedimento. Existe uma lógica por trás de etapas a serem cumpridas, e uma petição inicial qualquer advogado consegue fazer. Senão a pessoa não teria passado na OAB. Entendeu? Qualquer coisa que você coloca num documento e requer determinada situação, o tabelião vai analisar aquilo, o registrador vai analisar aquilo. É claro, se você aprender o procedimento como um todo, estudar sobre esse procedimento, existem formas de você fazer uma petição inicial bem mais elaborada. Uma petição inicial que vai ajudar o registrador de imóveis a entender, por exemplo, na usucapião. Tá certo? Mas eu não acredito, e essa pessoa que veio perguntar para mim, ela nem tinha começado. Provavelmente o cliente tinha solicitado, né, o que ele queria arrumar aquele imóvel ali, porque o cliente ele chega, ele não fala que eu quero que o doutor preste o serviço de usucapião. Não, ele vai te apresentar o problema, e você, advogado, vai interpretar aquilo e vai verificar qual a melhor forma de regularizar o imóvel do cliente, tá? É por isso que eu falei da interpretação da norma, a gente tem que entender isso, tá? E aí, provavelmente, essa doutora, essa que veio me perguntar sobre, pedindo, né, a petição inicial da usucapião, ela nem tinha começado, ela nem tinha identificado o que tinha que ser feito ali. E já queria a petição para começar a peticionar. Eu falo no meu curso que a petição inicial é o último documento que você faz. Tem várias outras coisas que tem que ser feito. Ela já queria fazer a petição inicial. Porque advogado está acostumado, principalmente na justiça, a fazer petição. Certo? Ela queria isso. Mas o que eu estou esclarecendo aqui para vocês é exatamente isso. Para você não ficar preso a modelos, para você não ficar preso a documentos que têm que ser elaborados pelo advogado. Entenda o procedimento, estude o procedimento. É claro que isso vai vir no decorrer do tempo. Tá certo? Se você colocar no Google, por exemplo, petição inicial de usucapião, você vai achar. Você consegue pegar um modelo ali. Só que interpretar aquilo ali, saber qual etapa deve ser feita a petição, saber quando apresentar e como apresentar ela ao registrador, isso é que é o diferencial. E isso é que a prática vai te ensinar. Ok? E, pessoal, também gostaria de destacar aqui uma etapa bastante interessante, que é um jeito errado de você superar esse obstáculo da falta de conhecimento em direito notarial e registral, que é registros públicos em geral, que é uma etapa descartada e ignorada pela maioria dos advogados quando eles querem regularizar imóveis sem processo judicial. Tá? Pessoal, dentro da regularização, obrigatoriamente você precisa conhecer a Lei 6.015 e a Lei 8.935 de 94. A Lei 6.015 é a Lei de Registros Públicos e a Lei 8.935 é a lei que fala sobre os cartórios, sobre o que é um cartório, quais as atribuições de cada cartório. Então, você não tem como você escapar. Você precisa estudar essa legislação para começar a regularizar imóveis sem processo. Tá? Se são legislações que você nunca estudou,
eu recomendo você começar a estudar a partir de agora, tá? Só que não começa a estudar de uma forma errada. Por quê? A forma errada pode te prejudicar e vai atrasar essa sua caminhada, essa sua jornada. E eu recomendo que você não comece a estudar por doutrina. Eu sei que advogado adora uma doutrina, só que isso aqui não te ajuda no momento. Se você está começando agora, se você está querendo começar a estudar sobre regularização, não comece por doutrina, comece pela lei mesmo, pela lei seca, tá? Eu não estou dizendo que doutrina não é importante. Doutrina é importante, só que não é o momento. Tá? Você vai ter um momento de você estudar a doutrina para fundamentar um pedido, por exemplo, para você justificar uma situação que não está na lei, tá? E aí a gente tem outras fontes do direito para justificar esse pedido para os cartórios, ok? Mas para fins de regularização de imóveis, no início a doutrina não vai te ajudar, tá certo? Se você começar pela doutrina, vai ser dias ou se não semanas para você entender aquele assunto, que você poderia facilmente ler, né, conhecer aquele instituto pela lei, e ao longo do tempo você vai masterizando aquele conhecimento e naturalmente aquilo vai ficando mais digerível para você e você consegue atuar na regularização, tá? Fora que a doutrina ela não é objetiva, você vai ler a doutrina, é possível de você se confundir em determinados institutos, tá? Isso não é interessante. Já que eu falei qual que é o jeito errado, então, né, Lucas, me fala qual que é o jeito certo. O jeito certo, pessoal, de você fazer isso é entender que registros públicos e a lei de registros públicos, você tem que estudar ela fazendo cursos, tá? Fazendo cursos e estudando, claro, primeiro a legislação e aprendendo com pessoas que conhecem na prática, que também conhecem a legislação, mas que já atuaram ou atuam na prática sobre isso. Porque a prática é muito interessante, a prática pode facilmente levar você do ponto A para o ponto B bem mais rapidamente, tá certo? E procure, pessoal, pessoas e professores que já trilharam um caminho que você gostaria de trilhar, tá bom? Por exemplo, eu ensino a vocês dominarem a regularização de imóveis sem processo judicial. Por quê? Eu tenho a experiência da advocacia privada e também a experiência no cartório de registro de imóveis. Então eu conheço os dois lados. Eu conheço a advocacia, sei dos perrengues que a gente passa para poder regularizar um imóvel e também sei o que o cartório exige. Eu resolvi então unir esse conhecimento e trazer para você esse conhecimento envelopado para você usar isso na sua advocacia e ter mais resultados, tá certo? Porque veja, só um número aqui para vocês entenderem o quanto a regularização de imóveis ela é importante. Atualmente no Brasil existem mais ou menos 30 milhões de imóveis irregulares. Isso representa 60% dos imóveis. Então, se você não está atuando na regularização de imóveis, é bem provável que você está deixando de ganhar honorários. A verdade é essa. Entendeu? Se for uma área que você gosta, está passando a hora de você fazer isso. Está passando a hora de você começar nisso. Se for uma área que você não gosta, tá tudo bem. Mas pelo menos conheça. Pelo menos veja quais são as possibilidades frente a esse mercado inexplorado. Ok? Então o jeito certo, pessoal, é exatamente esse. Você procurar professores que já trilharam o caminho que você gostaria de trilhar, tá certo? Colocar em prática aquilo que você aprende. Porque não adianta nada você aprender e não colocar em prática, tá certo? Você aprendeu ali, fez um curso, fez uma consultoria, uma mentoria, coloque em prática. Faça parcerias, tá certo? O primeiro cliente que você for atuar nisso, veja as possibilidades que você pode oferecer para ele, tá? Isso é colocar em prática, ok? Pessoal, vou trazer aqui para vocês uma situação muito interessante que é sobre como aprender registros públicos e a ganhar dinheiro com regularização de imóveis, tá? Isso é um conhecimento para você aplicar a partir de hoje. A partir do momento que você está assistindo essa transmissão aqui, você pode aplicar isso na sua advocacia para você começar a ter seus resultados ou pelo menos encurtar esse caminho aí até você dominar a regularização de imóveis, ok? Pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer é que no meu canal no YouTube tem uma aula que eu gravei sobre cartórios extrajudiciais. Uma aula que eu fiz lá no cartório e eu estava ensinando lá aos novos colaboradores o que era um cartório e qual a atribuição de cada cartório. Essa aula está aqui no YouTube, eu vou deixar aqui para vocês na descrição do vídeo, esse link. Eu acho que vai ser uma situação bastante interessante para você começar a entender um pouco mais sobre cartórios, tá? Eu vou recomendar para você também para ler a Lei 8935,
Só que você assistindo esse treinamento, é bem provável de você já tirar várias dúvidas que você teria ao ler a legislação, tá? É uma aula sobre a Lei 8935, tá? Que está aqui no YouTube, eu vou deixar aqui o link na descrição, recomendo, não é pequeno, é um vídeo de mais ou menos 1 hora e pouco, tá? Porque eu falei sobre os principais pontos da legislação, dessa lei, então recomendo que você assista na integralidade. É claro que eu vou falar lá eu não falo sobre regularização de imóveis, tá? Eu falo sobre cartórios. Cartórios extrajudiciais, desde quando eu peguei lá na Constituição Federal e fui até na prática em alguns procedimentos específicos, tá? Eu acho que vai ser bem bacana você assistir essa aula, esse treinamento, ok? Esse é o passo número 1 para você aprender a registros públicos e a ganhar dinheiro regularizando imóveis, ok? Passo 2, eu recomendo que você leia e resuma a Lei 6.015 e a Lei 8.935 de 94. Tá? Eu já fiz isso várias vezes para poder dar aula, já fiz isso várias vezes para dar treinamento e, pessoal, não tem outra forma de você aprender melhor do que você ler e resumir um assunto, tá? Ensinar o assunto também te ajuda a entender, mas ler e resumir também ajuda muito. Então eu recomendo que você leia e resuma o artigo 1º ao artigo 28 da Lei 6.015, tá? Depois, o artigo 167 ao artigo 299 também da Lei 6.015. Dá essa pausa aí entre esses lapsos de artigos, porque tem alguns artigos lá que não vão te ajudar muito sobre regularização de imóveis. Estamos aqui falando sobre regularização, tá? Então, Lei 6.015, ler e resumir o artigo 1 ao artigo 28 e artigo 167 ao artigo 299, ok? E na Lei 8.935, faça isso com todos os artigos. Lá é tudo importante. Lá não tem um artigo que eu precisaria tirar, não. Lá é tudo. Lá é tudo porque lá fala sobre todos os cartórios. E até para você ignorar determinado tipo de cartório, é importante você conhecê-lo. Tá? É importante você saber as atribuições dele para poder descartar ele da sua lista aí de regularização e de que você precisaria utilizar para regularizar algum imóvel. Tá? Pessoal, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo para mim nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse lives sobre lendo e explicando artigos. Se isso for interessante para você, se você achar que isso vai te ajudar a interpretar a legislação e você vai ter esse conhecimento, fala aqui nos comentários para mim que eu posso fazer isso. A gente pode marcar aí de fazer lives, eu posso agendar aqui nos meus conteúdos para fazer lives lendo artigos da Lei 6.015, artigos da Lei 8.935 de 94 e outros atos normativos, seja legislações ou seja provimentos do CNJ, que trata especificamente da regularização de imóveis, para a gente fazer aí uma situação que possa de verdade ajudar vocês a interpretar essas normas, porque veja, uma coisa que eu já percebi é que os advogados que não atuam na regularização de imóveis e gostariam de atuar, eles têm um pouco de dificuldade de interpretar a norma. Porque os legisladores que fizeram essas normas, eu acho que eles não foram tão inteligentes assim. Por quê? Coloca algumas palavras que é difícil até para a gente entender. É difícil para a gente entender como que aquilo ali se aplicaria na prática. E o mundo dos cartórios, vocês bem sabem, que não é um mundo muito conhecido. Então o cara já não conhece aquele assunto e vem a lei, reforça aquele assunto desconhecido, aquele nome desconhecido, e isso dificulta vocês entenderem o passo a passo. Não é difícil, é simples. Depois que você entende, a lógica é muito interessante por trás. Mas a lei ainda ela é um pouco rebuscada, ela é um pouco difícil de interpretar. Então se vocês quiserem, deixa nos comentários aqui para mim sobre essa questão da gente fazer lives sobre lendo artigos. Se isso for interessante para vocês, eu vou sim fazer e a gente pode fazer isso, ok? Tá, você vai fazer isso, né? Eu pedi para você ler e resumir esses artigos, que já falei para vocês aí. Eu vou deixar isso na descrição do vídeo também, acho que vai ser interessante. Você vai no Google, coloca essas leis. Se você gostar do arquivo digital, salva esse arquivo digital da legislação para você ter um cantinho ali para você ler. Se você gostar do arquivo impresso, tem gente que gosta de estudar, né, com a lei impressa. Faça a impressão. Só que o interessante que eu gostaria que você fizesse também é rabiscar faz a marcação com marca-texto, todos os artigos que você não entende e todos os artigos que você fala que nunca viu aquilo, que você não consegue aplicar aquilo, você não entendeu nada do que está sendo dito.
E é o primeiro passo para você identificar aquilo que você não domina. Tá? O que você já domina, ok. A gente não precisa reforçar isso de novo, mas aquilo que você não domina é interessante você destacar e você ter essa compreensão que você não sabe aquele assunto. Lembra que eu falei em se curvar para você ser aluno novamente? Aqui é o primeiro passo. É você se curvar, reconhecer que você não entende, reconhecer que você não sabe, e não tem nada de errado com isso. E aí você buscar ajuda, você de verdade aprender com quem sabe, aprender com quem quer levar você do ponto A ao ponto B, que nesse caso é a dominação da regularização de imóveis, ok? E pessoal, último ponto aqui é para você ficar atento ao meu canal do Instagram e no Telegram, tá? Aqui no YouTube também, mas lá especificamente porque eu comunico mais com vocês lá. Por quê? Em breve eu vou realizar um evento, um webinário sobre regularização de imóveis na prática. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, fique atento aos meus conteúdos para a gente poder entrar nessa jornada juntos e você participar desse evento juntamente comigo. Tá? Um evento super prático, eu vou trazer várias inovações aí para a gente estudar sobre isso e principalmente sobre uso capião, inventário e partilha de bens extrajudiciais. Tudo sem processo judicial. De verdade, eu quero trazer esse conhecimento de regularização de imóveis sem mexer com o poder judiciário, tá? Sem mexer com o processo judicial. O objetivo é esse, para você encontrar esse modelo de advocacia para aplicar no seu escritório igualmente a doutora Adriana fez. Ela aplicou a advocacia extrajudicial no escritório dela e está muito contente. Está muito contente porque ela não depende mais do poder judiciário, não depende mais da máquina pública para poder gerar seus honorários e regularizar imóveis, principalmente. Tá certo? Então é isso, pessoal. Estou finalizando aqui mais uma aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda vez que eu faço transmissões aqui, os inscritos eles recebem essa notificação primeiro. E é muito importante você estar inscrito para você não perder essas novidades por aqui, tá bom? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui. Comenta para mim se esse vídeo fez sentido para você. Comenta se esse assunto que eu abordei aqui é interessante para você, tá? E também me conta de onde você é. Conta para mim de qual estado você está me assistindo. Um forte abraço e até a próxima aula.